a Dione fizesse aquela pergunta que nós combinamos para hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Minha pergunta é o seguinte: eu tenho uma empresa, lucro presumido, que vem faturando aí em torno de 150, 160 mil mensal, entre dividendos e prestação de serviço. É lucro presumido. Aí, no meu caso, eu tenho que fazer a distribuição de lucro para ele, que, na verdade, ele pega essa distribuição mensalmente. O dinheiro vai para a conta bancária e ele já transfere para a conta física dele, mensalmente. Aí, no caso, eu descobri agora que eu esperei para fazer a DIF, informar esses valores, e a DIF não tem mais, agora tem que fazer a REINF, certo? E eu não fiz nenhuma REINF, entendeu? Agora, o que eu devo proceder para poder regularizar? E a pergunta dele é o seguinte: ele recebe dividendos de Isso. uma pessoa jurídica, não é isso? E prestação de serviço também. Prestação de serviço, um dividendo de pessoa jurídica. O Isso. que você acha, Leandro? Qual a resposta que você daria para ele? A Deone, né? Boa noite, presidente Veraldo. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite, Deone. Bem, Você já Deone, está aqui já. você tem que apresentar a FDRINF com prazo adequado para lucros e dividendos, né? Então, até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre, né? Sei. Mas a minha dúvida é, as anteriores que não foram apresentadas, isso vai me gerar uma multa de quanto ao mês? Entendeu? Assim, veja bem, Adeon, assim, nós não temos, vou iniciar um contexto com você, só para que você possa entender. Nós não temos hoje uma instrução normativa publicada pela Receita Federal voltada só para o evento R4000, que é o evento que trata de retenção e que, inclusive, trata da distribuição de lucros e dividendos, que, inclusive, agora, dependendo do valor, passa a ser tributário e também vai ser informado na FDI. Então, em que pese nós não temos uma instrução normativa voltada só para os eventos de R4000, e a distribuição de lucros ou dividendos ela vai no R4010, lá da FDRI, Isso. nós temos que nos apoiar, por enquanto, até que essa instrução normativa seja publicada no manual. O manual, ele determina que, o manual, ele disciplina que todo rendimento, ainda que ele seja isento, ele deve ser informado na FDRI. Inclusive, ele utiliza dessa expressão, até que seja publicada a nova instrução normativa. O que ocorre? Se eu trouxer o raciocínio da DIF, se eu trouxer o raciocínio da DIF para a FDRI, quando que você apresentava lucro e dividendo na DIF? Certo? Primeiro, você teria que estar obrigado a entregar DIF. Sim. Se eu não tivesse obrigado a entregar DIF, eu nem precisaria alimentar o campo de lucros e dividendos. Sim. Né? De início. E uma vez eu obrigado a apresentar DIF, para que eu alimentasse o campo de lucros e dividendos, eles tinham que ser superiores a 28, iguais ou superiores a 28.559,70. Certo? Sim. Só que nós temos que entender que a periodicidade da DIF é anual e a periodicidade da FDRINF é mensal. Mensal. Então, por que eu criei todo esse contexto com você? Bem, se você não chegou a entregar FDRI nos períodos anteriores, você tem dois caminhos, certo? Sim. Não informar o valor do lucro e dividendo, em que pese nós não temos uma instrução normativa voltada só para os eventos de retenção e do R4000, onde é informado os lucros e dividendos, ou você apresentar a FDRI, tomando por base ali, se apoiando no manual da FDRI, e aí, lógico, que quando você for apresentar a FDRI, os prazos eles já foram superados, né? Sim. Apesar que no tocante ao evento de lucro e dividendo, o prazo é até o dia 5º do segundo mês subsequente ao trimestre. Sim. De fato. Então, por exemplo, se for
outubro, novembro e dezembro, você tem o quê? Fevereiro para apresentar. Fevereiro, dia 15. Né? Isso, até o dia 15 de fevereiro para apresentar, que é o segundo mês subsequente ao trimestre. Então, você tem até o dia de fevereiro. Esse aí você já superou. Tá? Então, assim, aí é uma tomada de decisão que você tem, é uma tomada de decisão que você tem que realizar. Ou, a mim, se entregar FDRINF, vai ter aplicação de multa. Diferentemente do E-Social, o E-Social ele não tem aplicação de multa, o que tem é a DCTF-Web. Já na FDRINF tem previsão de multa para FDRINF. Aí você vai incorrer numa segunda, porque você não. E DCTF-Web, você entregou alguma ou não? Web desses valores, não. A gente faz Não, a folha de pagamento. Por INSS, alguma coisa assim, você entregou? Sim, sei sim. Então, Nessas empresas específicas, ele não recolhe INSS, ele só recebe e tira da conta. tá, mas você não entregou nenhuma DCTF-Web? Não, dessa empresa não. Então aí você vai ter multa do FDRINF e da DCTF-Web, se você entregar. Porque Aí, na DCTF-Web, sim, que temos imposto de renda, PIS, COFINS. Então esquece a multa DCTF-Web, você vai ficar só com o FDRINF. Certo. Esse aí, sim, foi entregue, esse trimestral. Exatamente. Então, tem o PIS, COFINS é mensal, né? E o restante é trimestral. Eu, particularmente, a minha orientação técnica, eu não gosto de trazer o raciocínio da DIF para a FDRINF, até porque a periodicidade e as instruções, elas seguem um raciocínio diferente. E como a gente não tem uma instrução normativa específica voltada para o evento R4000, o que a gente tem no manual. A gente tem um manual. Tudo bem, que o manual foi construído, estruturado pela própria Receita Federal. É óbvio. E lá fala que todo o rendimento ele deve ser informado ainda que isento, até que seja publicada nova instrução normativa. Aí, assim, tem dois caminhos para você seguir. Sim. Tá? Okay, aí, o que você vai avaliar aí? O que eu te oriento a avaliar? Qual que é o perfil do teu cliente? Ele é conservador? Ele não é conservador? Né? Aí, isso aí você tem que ter em consideração. Ele é uma empresa que precisa de certidão negativa, de débito, né, todo mês. Então, você precisa formar uma estratégia, né? Para você formar uma estratégia. Ok. Então, eu vou baixar o manual, vou dar uma lida com cuidado lá para ver como é que faz direitinho. Eu vou seguir o manual. Pergunta para ele se fosse. Então, se você for seguir o manual, você tem que informar os lucros lá. Na sua opinião, qual que é o caminho mais correto para eu seguir? Olha, se o teu cliente for um cliente que precisar de certidão negativa de débito todo mês, se ele tiver um perfil conservador, eu entregaria FDRI. Como é que chama o relatório? FDI? FDRI. FDI. Isso, aí você vai lá no evento R4010, que é o que trata, o evento R4000, e mais especificamente falando, no seu caso, que é distribuído, que é PJ, isso, pagando o beneficiário pessoa física. Aí é o R4010. Aí é o 4010. Leandro, Sim. Leandro, o conselho que eles dão para ele é ele apresentar o mais rápido possível e rezar para que não tenha multa, né? Eu particularmente, eu não vi ainda uma auto-infração da FDRINF ali, nenhuma, pelo ECAC, tá? Eu particularmente não vi. Certo. Vamos rezar, Adailton, para que não tenha multa. Você se apresenta o mais rápido possível, tá? Então, está combinado. Muito obrigado aí, viu? Então, Valeu. Tá. Geraldo. Eu não entendi o nome do amigo aí. Adailton. Adailton. Adeone. Adeone é o seguinte. Essa empresa, ela pagava aluguel para a pessoa física? Não, ele paga um ponto de referência onde abriu a empresa, mas é um aluguelzinho de R$100 por mês. Não, é porque se ela pagava aluguel e você tiver informado o aluguel no FDRINF, você pode fazer sem medo. Agora, se você não apresentou FDRINF em nenhum mês, aí já é mais complicadinho, né? Sim, então, aí... eu vou verificar direitinho lá com o meu funcionário que faz essas declarações. Se ela apresentou a FDRINF do aluguel, você pode mandar o do distribuição do lucro tranquilo, tá? Ficar, né?
Você não É isso apresentou, né? aí. O que você falou foi que você não apresentou. Não apresentei, Não, então não resta dúvida. apresentamos só a DCTF Web, essa aí é certeza, Menos mal. Menos mal. tá certo? Pois é, mas Tá? a do aluguel não apresentou nada. Se não apresentou aluguel, não apresentou aluguel também, ficou Ele bem. na porra aqui não quer falar, ué. Eu não estou entendido aí, ó. Peraí. Levanta o braço, pessoal. Levanta a mãozinha aí, né? Marta, fala. Eu só quero perguntar, que o Leandro falou que ele tinha duas opções, né? Se ele decidir não apresentar a REINF, Leandro, ele vai poder informar esse lucro que foi distribuído lá na pessoa física dele? Se ele informar esse lucro lá na declaração de ajuste anual, aí ele pode facilitar o cruzamento, né? Mas se tiver obrigado a apresentar, ele tem que apresentar. O problema é que o caso dele está lá naquelas alturas. É verdade. Lembrando que o critério lá da declaração de ajuste anual é outro, né? Pois é. Tá entendendo? Ok, entendi. Que eu declarar no imposto de renda dele, nós vamos ter que declarar. Agora eu tenho que resolver o problema da empresa. Entendeu? Lá, salvo engano, lá na instrução normativa, na última instrução normativa que trata da declaração de imposto de renda de pessoa física, continua a obrigatoriedade de apresentar lucro superior a 28.559,70. Eu sei que ele teve um faturamento de mais de 2 milhões no ano. Aí você tem que chegar no lucro, né? Aí o valor do lucro no ano, aí você vai ver se tem a obrigatoriedade de apresentar lá na declaração ou não. Exato. Porque o lucro dele vai ser em torno de 1.600, 1.600.000 por aí. Ele é optante pelo Simples, não? Não, ele é lucro presumido. Ah, tá. Presumido, tá certo. Isso. Leandro, e esse dividendo que recebe, ele é lançado como? Os dividendos dele, ele recebe em torno de 30 mil, 40, 50 por mês. Ele está variando. Só que aí eu lanço lá no banco, né? Que o dinheiro vem para o banco. Lanço no banco e agora estou lançando em receitas não operacional. Ele está fazendo antecipação mensal, né? Todo mês ele transfere o dinheiro para a conta dele. E é superior a 50 mil? Superior a 50 mil. Então tem retenção. É 30 mil, cara, que recebe. Dividendo recebe 30 mil. Às vezes transfere até 60. Isso, então você já faz a retenção de 10, tá? A partir de janeiro de 2026, você já tem que fazer a retenção de 10%. Não, mas assim, os 60 que ele transfere não é tudo dividendos, é porque ele presta serviço para uma empresa, aí tira a nota de serviço, e depois tem o dividendo, entendeu? Pois então, mas só o lucro e dividendo é quanto? Só os dividendos deve dar em torno de 30 mil por mês que transfere. Então não tem retenção de 10. A outra é despesa da empresa. Oi? O outro é despesa da empresa. Ele tira nota fiscal para a empresa, que é a despesa. Tem os impostos, tem aluguel, tem honorário de contador, tudo é pago por lá. Tá? Tuane, fala. A minha dúvida era sobre os juros de capital próprio. Não sei se já foi comentado esse assunto aí. Ainda não. Boa noite. Terminando aqui, nós vamos entrar nele. Tá, então por enquanto o que eu precisava esclarecimento era isso aí. Depois, nas próximas reuniões, a gente vê mais o que eu preciso. Tá certo? Então, vamos para a Duane lá. Faz a pergunta sua, Duane. Assim, a minha pergunta é relacionada a um assunto, porém existem vários variáveis. Então, a primeira pergunta é a seguinte: eu não tendo lucro do exercício, eu não possuo lucro do exercício, eu posso utilizar dos juros de capital próprio? Não entendi, não. Entendeu, Leandro? Entendi. Vamos falar. Primeira coisa é o seguinte: tem previsão no contrato para remunerar o sócio com juros? Boa noite. Eu tenho que avaliar. Mas suponhamos que tenha. Porque veja bem, eu não posso mudar a regra do jogo se eu não tenho previsão contratual do início. Não posso.
Então, se eu tiver uma cláusula no contrato social da empresa que eu posso remunerar o sócio com juros sobre capital próprio, sobre os juros da remuneração ali, aportada por ele, é uma das formas de remuneração do sócio. E até uma forma de remuneração para escapar da retenção de 10%. Ah, então o juro de capital próprio, ele pode ser utilizado para escapar aquela remuneração dos 10% acima de 50 mil. Isso, exatamente. Só que tem que ter previsão no contrato. Você não pode fazer isso, por exemplo, se não tem a cláusula no contrato, você não pode fazer isso agora. Você não pode fazer de jeito nenhum. Você tem que alterar o contrato social da empresa e colocar uma cláusula uma cláusula prevendo a remuneração do sócio pelos juros que ele aportou. Agora, se não tiver no contrato social, você não pode fazer isso. É porque é o seguinte, eu tenho um capital da contabilidade anterior, sabe? Eu tenho que ajustar isso esse ano. Por quê? Porque eu tenho capital, vou dar um exemplo, né? De 4 milhões. Porém, entretanto, todavia, eu tenho uma reserva de lucro de 40 bilhões, 40 milhões. Aí, então, a solução que eu dei para o cliente, com base na legislação, foi a seguinte: eu tenho duas opções. Ou eu aumento o capital e, com isso, eu consigo os juros do capital próprio e já altero no contrato. Opção 2, eu posso jogar esse valor que foi a mais em lucro. Porém, entretanto, todavia, me pegou a questão de reter novamente os impostos, entendeu? Entendi. Mas é isso, viu, Duane? Você tem que alterar. Se não tiver cláusula no contrato social, você tem que fazer a alteração da cláusula. Então, assim, uma estratégia que eu estou montando é a seguinte: eu altero o contrato, ajusto essa conta do que reteve a mais lá, o percentual acima dos 20% do capital, aumento o meu capital. Com essa alteração, eu já venho e já incluo o juro de capital. Por quê? Assim, eu saio fora da retirada, certo? Da retirada dos 10%. Duane, acontece que com esse aumento de capital, o Leandro, com esse aumento de capital, é considerado como lucro distribuído? Aí ela tem que. Esse resultado é resultado apurado até 2025, acumulado ou não? Já é fato novo, 2026? O resultado de 2025 não há o que se falar. Eu sei que a reserva, os juros de capital, eu posso jogar até 50% do meu lucro do período. Uhum. Esse valor que você quer fazer o aumento de capital é de lucro apurado até dezembro de 2025? Ele se refere a um saldo de reserva de capital. Assim, ó, no aumento de capital, se você não fizer todo aquele processo, cumprir toda aquela exigência de deliberação, aprovação, registro da ata, o aumento de capital ele vai ter a mesma consequência do lucro distribuído, se você não cumprir essas exigências. Então, pelo aumento de capital, se não registrou na ata, se não deliberou, se não aprovou, vai ter a tributação sendo superior a 50 mil reais. Aí, não, pelo aumento de capital, não é o melhor caminho. Eu fiquei com dúvida agora do que você me informou.
O aumento, para o aumento... Espera um pouquinho, Duane. Deixa o Vanildo falar, ver se ele tem alguma sugestão melhor. Vanildo, Boa noite a todos, está me ouvindo? boa noite. Eu queria entender o começo dela. Ela falou que quer fazer juros sobre capital próprio. Ela perguntou sobre se precisa ter lucro. É isso? Ou a pergunta dela é várias perguntas? Não estou entendendo bem. Ou ela está querendo uma ajuda, o que fazer com o que está lá na contabilidade? É A uma Leandro já pergunta. respondeu mais ou menos, certo? Ela tem um lucro acumulado. Tá. Aí Não tem reserva de lucro, tem reserva de lucro. esse lucro é demonstrável por meio das escriturações dos anos anteriores? Ah. Isso foi devidamente apurado e escriturado nas obrigações acessórias? Eu vou reformular minha pergunta, porque no início eu informei, porque assim, eu tenho que ir com calma com vocês, para vocês entenderem minha dúvida, o final da minha dúvida. Porque a minha dúvida são várias, que o que é a dúvida? Se refere ao PL, e se refere a uma situação que eu tenho. Porém, a minha situação tem várias variáveis. E uma das variáveis se refere a juros de capital próprio. Então, eu perguntei, o juros de capital próprio, eu posso aproveitar ele? Eu posso aproveitar ele? Quantos por cento que eu posso aproveitar ele, não tendo lucro? É a minha primeira pergunta. Eu sei que a gente pode estar aproveitando o lucro 50%. E sei também que eu também posso aproveitar tanto do lucro quanto do lucro acumulado e de reserva. A lei parece que diz sobre isso. Aí, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo apurar junto com vocês o que eu posso fazer, quais são as opções que eu tenho. O nosso colega aí, o Leandro, né? O Leandro me aportou que, bem, Duane, você pode aproveitar, porém você tem que fazer uma alteração no contrato. Bem, Leandro, ok. Então, se eu aumentar meu capital, porque eu tenho uma reserva de lucro exorbitante, acima dos 20% do capital que eu tenho hoje. Se eu aumentar o capital e alterar na cláusula do capital do contrato, incluindo a reserva de lucro, resolve minha situação? Aí ele já me apontou que não. Você tem um valor que está lá em reservas de lucro, é isso? Sim, eu tenho um capital de 4 milhões e tenho uma reserva de lucro de 40 milhões. Tá, esse reserva de lucro, esse lucro que está nessa reserva, ele é, quando eu digo assim, eu estou te perguntando, isso foi apurado contabilmente ou isso veio de um balanço de abertura ou tem anos que isso vem sendo constituído, o histórico disso? É confiável? Está contabilmente demonstrado e por meio de demonstrações contábeis, por exemplo, SF ou antiga DIPJ, tudo isso está amarrado? Tem as informações, mas eu não tenho laço histórico, porque eu entrei na contabilidade agora em 2025. Então, aí tu já tem um problema, assim, o problema de mexer com isso é, às vezes, a pessoa lançou lá, isso é, ainda mais um valor desse tamanho, é confiável uma informação dessa, de ter realmente isso tudo numa reserva? Essa empresa é uma empresa SA ou uma empresa limitada? É uma limitada lucro real. Eu fosse você, antes de mexer com qualquer coisa, de pensar em qualquer coisa, estuda se esse lucro que está nessa reserva é de fato auditável ou não, é confiável, está amarrado na contabilidade, nas demonstrações contábeis e nas obrigações acessórias que uma empresa tem que ter, porque eu vejo muita contabilidade, ainda mais que você pegou isso, o bonde andando, sabe que Deus inventaram lá atrás para ter esse valor, né? Então, assim, não é confiável, porque o valor é bastante expressivo, né? Falando de milhões. Sim. Então, assim, lembrando é o que você já sabe, você já até já falou aí que é 20%, né? 50% você já viu aí que da reserva de lucros ou esqueci a outra que você falou, realmente tem reserva de lucro e reserva de capital, parece, não é? Uma coisa assim.
Realmente, tem um manualzinho da Receita que te dá todo o norte, o que é JCP, como calcular, o que pode, sobre o que você pode calcular. E o seu principal problema aí não é o que fazer, é o valor que você está trabalhando, se ele é confiável ou não. Ou se você primeiro partir para esse lado, para depois ver o que pode ser feito. Não, E se sim, eu já você estou fizer com um isso, apelo pode ser que a Receita pessoal. entenda que é isso aí, é um meio de você sonegar, não querer pagar imposto, alguma coisa do tipo, remunerar sócio indevidamente. Igual o Leandro falou, Assim, tem que constar realmente no contrato, tem que ter cláusula prevendo tudo isso. bem, tudo bem, olha só. Vanil, peraí, Quanto vamos, ao histórico, ao lastro histórico, eu tenho que, o meu cliente tem que discutir com a contabilidade anterior. Eu só tenho que apontar. Eu só tenho que apontar o que aconteceu e o que eu preciso resolver. pressupõe que Esse é meu está certo. pensamento. Espera um pouquinho, Duane. Antônio, fala. Seu Veraldo, boa noite para você e todo o Boa pessoal do noite. grupo. O que a menina está falando aí, a Duane, que ela está falando na questão, às vezes, se o cliente trouxe para ela a contabilidade agora, tem alguma coisa. Ou ele descombinou com o contador anterior, ou simplesmente foi só a vontade de mudar. Então, para que isso não ocorra, você pega através do Receita Net BX, baixa lá ué, a ECD dos últimos 5 anos e confere lá, verifica se tem essa escrituração. Tá fácil você fazer tudo isso aí sem você ter que mexer com a contabilidade anterior. É só esse palpite que eu tinha que dar. Eu já analisei os últimos SPEDs, então, e assim, é de 5 anos para trás. Pois é, mas a ECD, que é onde ela está lá o balanço que vai transmitir, onde tem os lançamentos contábeis, né, dentro da ECD você vai verificar os lançamentos contábeis que teve das reservas de lucro, reserva de capital, se está confiável, igual o Vanilton perguntou, se é confiável. E para ter confiável, ela tem que estar vindo escriturando ao longo do tempo. Ok, se tem isso aí, você tem segurança para depois fazer as transações. Em relação agora a ajuda de capital, aumento de capital, isso aí eu não vou dar palpite, não. Fábio, fala. Bem, juros sobre o capital próprio, né? A forma de remuneração sobre o capital para o sócio. Ele não era vantajoso enquanto a distribuição de lucro não era tributada, né? Agora nós temos aí a tributação da distribuição de lucro. Então, é plausível essa reflexão da Duane para fazer esse planejamento tributário, se é viável fazer isso aí. Porque você Vai vai fugir da pagar distribuição. juros sobre capital próprio, né? E 15%, que não é mais 15%. Me parece que agora vai ficar para 17,5% com essa majoração aí da Lei Complementar 284. Mas é uma análise um ponto para ser analisado, porque você vai para evitar, em vez de cair na tributação da distribuição de lucro, você vai ver se o reflexo da retenção do juros sobre capital próprio, que deve ficar em 17,5%, é mais viável do que pagar a distribuição de lucro. Por quê? Porque essa despesa da tributação do juros sobre capital próprio é dedutível no lucro da empresa, né? Aí tem que fazer um planejamento, uma confrontação dos valores para ver se é viável. Mas é por aí mesmo. É exatamente o que o Fábio está falando, é o seguinte. Então, o que o Leandro falou é verdadeiro, o que a Duane já aceitou também, é o seguinte, ela tem reserva de capital lá, 40 milhões, certo? Tudo bem, aí ela vai pegar, aumentar o capital com essa reserva de lucro. E o Leandro já falou que quando eu aumentar o capital com essa reserva de lucro, vai cair na mesma vala de lucro distribuído, parece, né? Então, aí depois para frente, aí ela coloca lá no contrato social, lá no contrato social, falando que ao invés de tirar lucro distribuído, ela vai tirar ganho de capital. Não é isso, Leandro? Não, Depois eu os falo. juros. Os juros. Juros de capital. Juro de capital é uma coisa, lucro distribuído é outra. Tá bom. Pois é, mas para você aumentar esse capital com reserva, vai cair na mesma vala de lucro distribuído. Não, Veraldo, ela vai ficar com capital Vai alto não? e pode fazer
ter a remuneração do juros sobre capital. Sim, mas acontece que ela vai aumentar o capital com 40 milhões que está na reserva de lucro lá, ué. Pois é, ela vai remunerar o sócio com os juros sobre o capital próprio. Não, Fábio, ela vai aumentar o capital. Para ter reserva de capital, ela terá que colocar no contrato. Lá, quando ela for colocar no contrato os 40 milhões, ela vai ter que fazer uma alteração contratual e colocar no contrato que está aumentando o capital com reserva de capital de 40 milhões. Aí, quando ela aumentar esse capital, a partir de 2026, ela vai ter que tributar igual o lucro distribuído. Não é, Leandro? Não, Leandro, cai na mesma vala, Leandro? Bem presente, assim, se ela realizar um aumento de capital de lucro acumulado, apurado e acumulado até dezembro de 2025, e ela não atendeu aquelas exigências de registrar na junta, deliberar, aprovar e registrar na junta, superior a 50 mil, na hora que distribuir em 2026, vai tributar. E, ó, Vanildo, fala. Wânia, você chegou a ver uma cartilha da Receita Federal sobre esse assunto? Ela já estudou, Não, né? eu estudei a respeito da legislação de 2023, que trata sobre o juros de capital próprio. E analisei também que ela é isenta dessa legislação que trata sobre os 10% sobre o lucro do exercício. É porque são coisas distintas. A Receita tem uma cartilha que explica para você essas nuances do juros sobre capital próprio, entendeu? Cálculo, incidência, até o governo agora aumentou para acho que 17 alguma coisa, foi só 17, sei que era 15, aumentou a alíquota, foi 17,5 da retenção, majoração. né? Do juros sobre capital próprio, ou seja, eles aumentaram a alíquota de retenção. Então, assim, eu aconselho você dar uma lida na cartilha lá da Receita, que vai te explicar o que pode, o que não pode, sobre quais valores você calcula. Se você tiver até uma dificuldade sobre o cálculo, eu posso até te ajudar. Eu já fiz isso há muitos anos atrás. Na realidade, eu estou trocando uma ideia com vocês para entender qual que é o pensamento que vocês possuem a respeito da legislação e a opção de estar utilizando o juro de capital próprio como uma forma de sair fora dos 10%. Sim, é uma forma de você driblar essa questão aí da tributação dos 10%, já que o valor é elevado e juros sobre... Mas tem que fazer conta, né? Porque o juros sobre capital próprio é tributação definitiva. Esse negócio aí dos 10%, no fritar dos ovos, do ponto de vista dos sócios, pode ser mais benéfico para ele, porque vai entrar no ajuste. Já o juros sobre capital próprio, não, vai ajudar a empresa, mas do ponto de vista do sócio que vai receber, é tributação exclusiva, ele não se mistura lá na declaração. Então, tem esses dois pontos, tem um lado da empresa e tem um lado do sócio. Do ponto de vista da empresa, o JCP é muito melhor, porque é uma despesa e vai diminuir no cálculo lá do imposto de renda e da contribuição social. Já do ponto de vista do sócio, talvez, dependendo da situação dele, da declaração do ajuste dele, de ajuste, ele tendo despesa lá, é melhor ele receber lucro, que ele pode deduzir lá no ajuste. Já o JCP já pega líquido, não se mistura mais na declaração, não vai ter tributação. Então, tem os dois lados. Questão aí, se você aumenta capital, se você faz só o cálculo do JCP, aí é uma coisa até difícil da gente opinar, porque a gente não tem todas as informações, então nós vamos só chutar aqui, ó. Mas assim, a gente não tem realmente conhecimento a fundo da empresa para dar uma opinião para você te ajudar mesmo. Vai ser só chute. É igual consultoria, quem está direcionando as perguntas sou eu. É igual a consultoria faz, né? Eu direciono. Sim, mas aí a gente vai ter que fazer mais perguntas. Sim, não, mas você vai falando, a gente vai questionando. Fico aberta às perguntas. Assim, eu quero tirar uma dúvida, que essa dúvida abrange vários tipos de pergunta. Aí, se puder disponibilizar para me perguntar e eu ir respondendo e vocês ir alimentando a minha dúvida, bacana. Tá.
Então, é o seguinte, ficou o seguinte, primeiro passo, se a reserva de capital vai cair na mesma vala do distribuído. Essa vai ser a primeira questão para a gente estudar, para que a gente possa voltar na terça-feira e verificar. E, segundo, vai ter que colocar no contrato social esse juros sobre o capital próprio, né? Então, é isso aí que nós vamos discutir, certo, durante a semana, para a gente chegar na terça-feira que vem, a gente trazer mais um subsídio para a Duane, tá? Fala, Vanilton. Não, acho assim, acho que no contrato social me parece que não prevê o contrato da empresa, é isso? Ou você já leu ele lá e prevê isso? Tem. O Leandro acabou de falar que Não, é obrigado a constar no contrato social. Não, mas ela respondeu se prevê isso no contrato dessa empresa ou não? Não está lá, não. Não está, não. Não, na não, realidade, Duane. essa informação eu fiquei sabendo agora, depois que o Leandro falou que tem que estar previsto. Olha, se Então, eu fosse ela vai você, olhar isso lá, certo? Se está previsto, certo? Fica mais fácil, parece, né? olha, se eu fosse você, vou te dar a minha opinião. Eu verificava essa questão do contrato, dos valores, igual eu te explicou, que você tem como conferir para você ver os lançamentos, dar uma auditada nisso, porque os valores são, assim, relevantes, né? Está falando de milhões, então, assim, eu veria isso. Essa questão, se vai aumentar a capital, ou se vai simplesmente só fazer o cálculo, deixa na reserva ou não, você tem que analisar qual das duas situações, se precisa fazer ou não, eu iria por esse caminho. Assim, e tem, depois eu te mando um lembrando manual que da receita do cálculo do 4 JCP, tá? milhões, 4 bilhões é capital. 40 milhões é reserva. Reserva de capital. Outra Olha, lembrança que eu tenho que te fazer é tá, 20% o capital, a reserva de capital só não pode ser superior a 20%. tá, me diz só uma coisa. Essas deliberações dessas reservas, os lucros, caso foram distribuídos na época, já que está de coisa passada, isso tudo consta em ata registrada na junta comercial, igual tiveram que fazer as pressas no ano passado e Não, nesse ano, ou não? não não. Ano passado, não. Eu tenho Não, que dos anos analisar, anteriores, porque tem reunião de sócios, deliberação para poder jogar esse dinheiro não, todo como reserva? vai me desculpar, mas o contador estava fazendo o serviço de acordo com a imaginação dele. Ixi, então já é preocupante, viu? Eduardo, pergunto, essa reserva capital não significa dizer que é 20% sobre capital, não. Então, se for até 20% do capital, não é obrigado a colocar reserva, mas essa reserva é 10 vezes mais do que o capital. Eu particularmente, acho que não é problema nenhum ele estar na reserva lá, tá? Eu vou. Abrão, fala. Veraldo, ela precisa esclarecer se ela fez a ata ou não para distribuir lucro em Fez não, 2026, 2027, não fez não, né? fez não. Então, Fez não é ata não, né, Duane? o Leandro já explicou muito bem aí, acima de 50 mil tem a tributação e não tem como correr disso. É. Agora é o No seguinte, decorrer agora do período de 2000 e 2026, se eu registrar esse contrato, eu vou poder utilizar o juro de capital próprio de hoje em diante, sem tributar exatamente, os 10% em cima dos 50 mil. exatamente, mas agora a preocupação nossa é os 40 mil do aumento capital, e constar o aumento capital, tá? Essa que vai ser esse estudo para nós, 40 que a gente vai milhões. estudar isso. É de 40 milhões. 40 milhões, se eu aumentar o capital em 40 milhões, ele vai cair na mesma vala de lucro distribuído, Sim, é a entendeu? minha dúvida também. Sem A a dúvida ata, também né? é essa, certo? E Então, sem a vai ata, pagar, né? vamos supor, se o passar de 40 milhões, ele vai pagar 4 milhões, 4 milhões, ó, 4 milhões de imposto e para aproveitar esse juro de capital próprio futuramente, né? Esse é compensador. Porque assim, eu pensei o seguinte, olha só, bem, se foi para uma reserva, existe um lucro
no passado? Que eu tenho que analisar, né? Eu tenho que olhar o histórico. Beleza, vou olhar o histórico, ver o passado, como é que foi. Bem, se existiu um lucro e saiu de lucro acumulado e foi lá para a reserva, bem, para que eu tenho que tributar novamente? Verão, Deixa o nosso colega Gesmar, o Fábio. Gesmar, Ô, Severado, pode continuar aí. O meu não era nessas nuances, não. É melhor deixar então continuar aí. fica assim, para a próxima semana, Duane, nós vamos estudar a respeito desse assunto, esses 3 casos seus, tá? Alô? Verão, Por quê? Fala, Verão. fala. Só esclarecendo essa dúvida da questão do que compõe a base de cálculo juros sobre capital próprio, né? A Lei 14.789 de 2023, ela fez uma alteração e considera essa base de cálculo para juros sobre capital próprio o capital social integralizado, as reservas de capital compostas pela parcela do preço de emissão de ações, as reservas de lucros, exceto a reserva de incentivo fiscal de que trata o artigo 195 da Lei Tá 6.404, dentro, né? as ações em tesouraria e lucros ou prejuízos acumulados. Então, está lá no capital como reserva, que não foi reserva de incentivo fiscal, não precisa alterar contrato, não. Ela é base de cálculo para o juros sobre capital próprio. Então, Perfeito. ficou melhor ainda, Duane. Pois é, Aí ué. faz alteração na junta, consta isso lá na junta comercial, que ao invés de ele tirar lucro distribuído, vai tirar juros de capital próprio. Não Pronto. quero isso, não. Eu tenho que escolher se é lucro distribuído e juros de capital próprio ou eu posso utilizar os dois? Não, você escolhe um Não, ou outro. ou escolhe um ou outro. Você Eu vai tenho que distribuir. escolher, eu não posso usar os dois? Não. Não, distribuir o lucro é uma coisa, pagar juros sobre capital próprio é outra. Você pode distribuir uma parte do lucro, agora o pessoal faz o seguinte, para escapar, agora que o lucro acumulado, a distribuição do lucro é tributado, a pessoa tem que fazer uma análise de se é mais viável, em vez dela distribuir o lucro, ela remunerar o juros sobre capital próprio, que para a empresa é negócio, porque, como o Vanildo falou, para a empresa despesa, vai deduzir do lucro dela, né? Para quem vai receber, tem que analisar. É mais viável pagar os 10% sobre a distribuição de lucro ou 17,5% de retenção do que eu estou recebendo de juros sobre capital próprio. Aí tem que fazer um estudo. Não, perfeito. Depois vocês abrangem aí para mim como é que vai funcionar a declaração de imposto de renda da pessoa. Então, assim, conforme a legislação que o Fabian citou, então eu não preciso alterar o contrato para me beneficiar dos juros de capital próprio. Precisa, Fábio. Como é que ela falou? Precisa alterar o contrato de qualquer jeito, né? Não, se já na contabilidade lá tem reserva de lucro, ele não compõe o capital, ele não tem que. Compõe o PL. Mas aí tem Então, que ter, eu não tem preciso que ter um transformar a contrato de reserva, associação, Fábio. já é reserva, é base de cálculo dos juros. Exatamente. É o que eu tinha entendido na Não concordo. legislação. A situação de colocar no contrato veio agora. Só não poderia se for reserva de incentivo fiscal. Essa é exceção. Eu discordo de você. Fala, Vanildo. Olha, Fala, Vanildo. na cartilha da Receita Federal, salvo engano, diz que, no caso, não. Pega, por exemplo, uma companhia, para tu ver, tem companhias que pagam JCP e pagam dividendos. Uma coisa não anula a outra. Ou é uma, ou é outra. Não, não é. O que vai mudar mas o que está previsto, por exemplo, numa companhia que está no estatuto? Às vezes ela fala assim, olha, eu vou pagar JCP limitado a 50% do lucro, então eles serão deduzidos do lucro que eu teria que pagar para o sócio, para o acionista. Então, JCP pega 50% do lucro e os outros 50% é dividendo. Então, está lá no estatuto, tem um documento dizendo isso. Onde tem esse documento da empresa dizendo o que vai, se é lucro ou JCP? Contrato social ou um documento, reunião de sócios, que vai dizer o que vai fazer com aquilo. Então, assim,
Eu te aconselho a dar uma lida antes, por exemplo, na JCP, salvo engano, está na Lei 9.249, no artigo 9º. Lá está dizendo como é que você calcula os valores, sobre quais contas você vai fazer esse cálculo. Então, assim, não é cheio de detalhes, não é ou um ou outro, depende de cada situação, de cada empresa, realidade. Tem empresas que deduz do dividendo obrigatório, JCP. Normalmente quem faz isso é SA. Empresas limitadas, poucas fazem JCP, assim, não sei empresas muito grandes, mas assim, é muito difícil ver isso em empresas limitadas, corre mais em SAs, porque eles diminuem do dividendo obrigatório. Ô, Vanildo, fala o seguinte, nós vamos estudar mais esse caso e na terça-feira que vem nós vamos detalhar mais, certo? O Gesmar quer fazer outra pergunta, né? Vamos esperar, Duane, infelizmente, tá? Gesmar, Fechou. fechou. Gesmar, O coronel, o menino fala. falou aí que o imposto de renda pago durante os meses pode ser usado quando o imposto de renda pago na distribuição de lucro, acima de 50 mil, pode ser usado no ajuste. Eu já ouvi muitos falando que não, que pagou, adeus, tchau. Eu estou errado? O que eu escutei do Vanildo foi o seguinte: quando você paga JTP, o juros sobre capital próprio, eu posso descontar, certo? Descontar diretamente no lucro, certo? Então, quando você for achar o lucro para distribuir, ele é descontado. Eu entendi que eu tinha falado do lucro desse de 50 mil agora, então desculpa. Não, 50 mil não. Tá. Faz a sua pergunta. Qual é? Não era isso. Obrigado. Era isso aí. Então tá. Estava dentro do caso aí, ó. Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal, a respeito desse assunto, não, né? Então, Leandro, dá notícia para nós alguma melhor. Bem presente. Gostaria de trazer aqui a informação da alteração lá do cronograma da vinculação do pagamento ao documento fiscal eletrônico, tá? Vou até compartilhar aí na tela. Houve uma alteração do cronograma. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Então, houve uma alteração no cronograma para vinculação do pagamento ao documento fiscal eletrônico, tá? Então, superior a 4.800.000 para essas classificações econômicas aqui, a data de obrigatoriedade a partir de 1º de novembro de 2025, superior a 4.800.000, demais atividades econômicas não especificadas, a partir de 1º de junho de 2026, tá? Que não estejam aqui nessa classificação econômica, a partir de 1º de junho de 2026, com faturamento... Não estamos escutando direito, não, velho. Hã? Não, está ouvindo, Everaldo, nós estamos ouvindo. Eu não estou, tá, então é eu que estou. Pronto, tá bom. Continua, então. Então, assim, para a receita bruta oferida em 2024 superior a 4.800.000, para essas classificações econômicas, a data de obrigatoriedade é a partir de 1º de novembro de 2025. Para a receita bruta oferida em 2024 superior a 4.800.000, para as demais atividades econômicas que não constam nesse retângulo anterior, a partir de 1º de junho de 2026, tá? De 360.001 centavo a 4.800.000, todas as atividades econômicas, a partir de 1º de setembro de 2026, e até 360.000, todas as atividades econômicas, a partir de 1º de dezembro de 2026. Quer perguntar, Jasmar? Não, senhor, se eu levantei a mão para baixar aí. Vanildo, fala.
Nem perguntar, assim, eu não entendo por que que a Secretaria da Fazenda fica nesse vai e volta nessas coisas. Porque antigamente, né, era proibido usar, que chamava lá negócio de POS, né, que eram essas maquininhas soltas, sem estar atrelada ao software emissor de nota. Trocentos anos depois, ela voltou lá para a mesma coisa que a norma que exigia lá da época da vovozinha. Ela tira um negócio e depois volta aquele mesmo negócio, trocentos anos depois. Basicamente, esse negócio é isso, ou seja, eles estão, essas maquininhas avulsas, soltas, eles não estão querendo que não use, né? Tem que estar amarrada ao software emissor de nota. Era o que ia chamar a TEF. Antigamente, não poderia usar o que chamar de POS, que é as maquininhas soltas, que não é interligada com o sistema emissor de nota. Ô, Leandro, essa primeira aí, ó, superior a 4.800, é 25 ou 2025 ou 26? 1º de novembro de 2025, para essas classificações econômicas aqui, ó. Comércio varejista de mercadoria em geral, predominância de produto alimentício. Começa esses aqui, né? Aí Isso. depois, do dia 1º de 6 de 2026, é para essas aqui, atividades econômicas não especificadas anteriormente. Isso, as que não E depois, estão... todas as atividades a partir do mês 9 de 2026, né? Uhum, exatamente. E todas as atividades econômicas, até 3 milhões. Tá. Isso. Então, tá dado o recado aí, né, pessoal? Então, essas empresas aqui com atividade, comércio varejista, fala aí para nós, Leandro. Superior a 4.800.000, receita bruta oferida em 2024. Então, data de obrigatoriedade, 1º de novembro de 2025. Para quem? Para o comércio varejista de mercadoria em geral, com predominância de produto alimentício, hipermercado, supermercado, comércio varejista de combustível para veículos automotores, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de forma. Superior a 4.800.000 em 2024. As demais atividades econômicas que não estão compreendidas nessa que nós falamos anteriormente. De 360.001 centavo a 4.800.000, todas as atividades econômicas em 1º de setembro de 2026. Até 360.000, todas as atividades econômicas a partir de 1º de dezembro de 2026. Tranquilo. Alguma pergunta a respeito desse assunto? Passa para outra aí, Leandro. Certo. Outra notícia. Na verdade, presidente, vou trazer aqui para a gente revisitar algumas questões que eu achei interessante, né? Esse início de 2026 está bastante povoado, né? Então, eu trago algo aqui para a gente revisitar algumas obrigações a partir de janeiro de 2026. Né? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Só algo para a gente revisitar. Isso aí já trazendo também de encontro com o tema hoje da nossa live, né? Em relação à obrigação das informações do destaque, das alíquotas, da CBS na nota. Então, algumas situações que é interessante a gente alinhar com relação ao emaranhado de obrigatoriedades agora, início de janeiro de 2026. Né? Primeiro, presidente, aquele questionamento que o senhor fez lá na live passada, que a gente sempre vem falando, que é em relação à guarda e armazenamento de XML. Né? Então, a guarda e o armazenamento de XML continuam sendo 5 anos, de 5 anos para o contribuinte, tá? De acordo com o que está previsto no Código Tributário Nacional, nos artigos 173 e 174. A extensão do prazo trazido pelo ajuste CMF 2 de 2025 para 11 anos, ele só contempla quem? O fisco. O fisco que terá a obrigatoriedade aí de armazenar durante 11 anos esses arquivos. Mas para o contribuinte, continua o prazo de 5 anos, de acordo com o Código Tributário Nacional. Tá? Só para... Mas esse 11 anos, se o fisco pedir, como que faz? Não. O 11 anos é para o fisco. A obrigatoriedade de armazenamento
tá? Os 11 é para o fisco. O contribuinte continua sendo 5 anos. Eu não entendi, velho. É assim, ó, o prazo para guarda e armazenamento do XML de 5 anos é para o contribuinte. De 11 anos é para quem? Para o fisco estadual, para o fisco municipal, para o fisco federal. Certo? Então, beleza. Bem, pessoal, vamos só fazer revisitar aqui algumas situações que hoje eu estava até avaliando em relação ao início de 2026. Então, veja bem. Primeiro ponto que a gente tem que revisitar aqui e reafirmar é sobre o destaque das alíquotas do IBS, da CBS, nos documentos fiscais eletrônicos. Então, pessoal, o que acontece? Esse aqui é um dos primeiros pontos que nós temos que levar em consideração agora no início de 2026. Nós sabemos que tem um ato conjunto do Comitê Gestor do IBS / Receita Federal número 1 de 2025, que flexibilizou a aplicação de penalidade, né? Na Lei Complementar 214 de 2025, no artigo 348, inciso 3, parágrafo 1º, você não vai achar essa flexibilização. Isso consta no ato normativo publicado oficialmente pela Receita Federal, publicado no Diário Oficial da União, né? O ato normativo conjunto Comitê Gestor do IBS / Receita Federal em 2025. Lá que tem a flexibilização para o primeiro dia do 4º mês subsequente à publicação do regulamento, do decreto, do IBS / CBS. Então, pessoal, aqui, novamente, a gente gostaria de chamar a atenção. Essa flexibilização, ela não é para ser tratada como ensaio, ela é para ser tratada já como uma rotina. Por quê? Porque quando começar a aplicação da penalidade, e eu acredito que o decreto ele deve ser publicado agora em março. Então, quando começar a aplicar a penalidade por falta de cumprimento de obrigação acessória, e aí normalmente a gente pensa só no destaque das alíquotas, e não é só isso. Quando a gente fala de obrigações acessórias, além da alíquota, vai para além da alíquota de destaque do IBS-CBS nos documentos fiscais eletrônicos. Então, aí você tem que ter em consideração o CST do IBS da CBS, que é uma obrigação acessória, e ele conversa com a alíquota, senão vai dar rejeição na norma. Tá? O CST do IBS da CBS, o CCLES-TRIB, que é um identificador da natureza daquela operação, do IBS da CBS. Tá? Então, isso é uma obrigação acessória. A própria alíquota do destaque, ela não é só... Leandro, por favor, para mim, volta um pouquinho lá atrás. Aí, ó. Nesse caso específico, no parágrafo 1º aí, eu perguntaria, certo? O contabilista, o profissional contábil é obrigado ou não fica obrigado a falar para o cliente que ele não está colocando o devido certo às obrigações acessórias lá na nota fiscal? Bem, presidente, a resposta é a seguinte: se no escopo do contrato de prestação de serviço dele prevê orientação e controle de obrigações tributárias principal e acessória, aí ele é obrigado a informar. Poxa, então, subentende, então, que se você lança aquilo lá, que ele não analisou o XML e ele não colocou o IBC e o CBS lá na nota fiscal e o CECRIS, então ele fica obrigado a fazer isso, certo? Porque é um perigo danado que o profissional contábil está correndo, certo? Porque a pessoa não está fazendo e ele fica obrigado a fazer isso, ou não é? Hoje eu coloquei lá
para vocês lá no grupo lá a respeito do assunto. Nós somos obrigados ou não? Aí o respondeu: olha, se você tem orientação para o cliente, então você está obrigado, né? Fala, Vanildo, espera um pouquinho. Fala, Vanildo. Seu vereador, eu entendo que isso aí é meio contador, não tem como fugir disso aí, dizer que não é obrigado, então o cara vai caçar outro contador, né? Fazendo, peraí, mas tu que é meu contador, tu não vai me orientar sobre essa questão de IBS e CBS? Você eu chamo, é o contador, a empresa de software, o empresário, os três têm que sentar e conversar sobre isso aí, porque os três, um precisa do outro. Um contador pode orientar o que for, mas quem toma a decisão é o empresário, e a empresa de software tem que atender a legislação, os layouts dos documentos fiscais. Então, os três têm que, é o empresário que vai, você tem que explicar para ele, tem que entender. Por isso que eu falo assim, que negócio de reforma já é difícil explicar hoje, que está há trocentos anos aí funcionando, rodando, imagina uma coisa nova, conversar com alguém que a maioria dos empresários não tem conhecimento nenhum de parte tributária. Você fala uma coisa, entra no ouvido e sai no outro, ele só fica igual calando, só balançando a cabeça, concordando, mas não está entendendo nada. Antônio Eudes. Seu Veraldo. Antônio. Não, o que o Vanildo falou aí é ao mesmo ponto de vista meu. É o seguinte, a partir do momento que o profissional ele é o encarregado da escrita contábil do cliente, independente se está por escrito, se não está escrito, você tem até contrato, porque se for fazer uma análise aí, uma vistoria, vamos dizer assim, uma checagem por parte do conselho, quem tem contrato de prestação de serviço com o cliente, eu acho que 90% aí vai estar furado. Agora, independente disso, se eu sou o responsável pela escrita contábil do cliente, eu sou obrigado a informar para ele essas mudanças. No meu caso aqui, a empresa de software de uns clientes meus já me mandaram, no final de novembro, outubro, novembro, uma planilha já dizendo o seguinte: o CST de todos os produtos cadastrados, para a gente alterar para cumprir a legislação para a reforma tributária. Então, o cliente já mandou isso aí, já pedi já o arquivo XML dos produtos e já fiz a classificação e devolvi para a empresa, falei assim, classifica, e aí? Aí a própria a empresa de software já fez o lançamento de acordo com o que a gente tinha classificado. Então, eu acho que é uma obrigação nossa, independente de ter assinatura de contrato ou não, ter a obrigação de prestação de serviço, não. O profissional, independente de tudo, ele é o responsável pela contabilidade, ele tem que orientar o cliente. Se ele é orientador, a não ser que a empresa fale, não, eu tenho uma orientação tributária separada por ponto, e não preciso de orientação sua, do mais é responsabilidade nossa. Então, aquele que acha que o Eudes está errado, gostaria de manifestar, porque nós estamos 73 pessoas aqui, então a decisão nossa é muito interessante para a gente possa conseguir com a contabilidade, porque muita gente fala assim, pode ser que você pensa assim, eu não sou responsável por isso, isso é problema da empresa, eu vou lançar do jeito que eu quiser aqui, pronto, certo? Então, se você, é o que o Eudes está falando, se ele é responsável pela escrita fiscal, ele é obrigado a falar para o cliente que a nota, o XML dele está errado, né? Presidente, isso, presidente, só um acréscimo, né? Só fazendo um adendo, e eu concordo com o que eu está falando. A minha resposta ela tem que ser técnica, ela não pode ser diferente disso, né? Porque tudo que um profissional intelectual, um profissional técnico desenvolve, ele decorre do que está no escopo, do que está no bojo do contrato dele de prestação de serviço. Agora, por exemplo, a minha opinião particular, deixando de ser a técnica, eu nem romantizo essa situação, não. Eu não trabalho eu não penso em código de ética, eu não romantizo muito a situação, não. Eu vejo pela relação comercial. Se eu quero ser uma assessoria empresarial e quero me manter no mercado, e quero dar o melhor atendimento ao meu cliente, obviamente que eu vou passar todas as orientações, se eu tiver capacitado para isso, sobre a reforma tributária
para o meu cliente que eu assessoro. Exato. Obviamente, dependendo de código ético, independente de romantizar a situação. Agora, só tem que tomar cuidado com alguns avanços que, porventura, pode trazer consequências. Por exemplo, você tem que tomar cuidado para que a linha é muito tênue entre, por exemplo, uma inserção de CST e Seclestrig num cadastro de produto, sem, por exemplo, você prestar serviço de revisão de cadastro de produto. E por que é delicado? Porque você pode ter INCM descontinuado, você pode ter INCM que não retrata a realidade da empresa, certo? Daquele produto, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro de algo que uma vez nós avaliamos numa empresa, que inclusive era até um bar e restaurante. Há mais de 3 anos a empresa não vendia bebida alcoólica. E o que acontece? Era um outro produto que a empresa emitia ali na saída, emitia no documento fiscal de saída. E aí nós fomos detectar que não era bebida alcoólica, que o bar-restaurante estava dando saída, ela estava dando saída no açaí. Só que o açaí estava saindo com INCM de bebida alcoólica. E o que nós detectamos? Que a assessoria contábil estava desonerando PIS e COFINS como monofásico e desonerando o ICMS como submissão tributária. Então, assim, a orientação sobre a reforma tributária, obviamente, se a assessoria quiser se manter no mercado e quiser ser um diferencial de mercado, obviamente, só tem que tomar cuidado com alguns avanços. Porque, por exemplo, se você não se o seu contrato de prestação de serviço não prevê revisão de cadastro de produto, porque se você tentar classificar, colocar um código CST e, de repente, você se deparar com um INCM que está descontinuado, é um risco muito grande. É um risco muito grande você definir por aquele código. Então, agora, assim, fora isso, fora essa questão, a gente vendo aqui pelo lado prático da coisa, do cotidiano, não resta dúvida que você deve orientar o seu cliente até para você manter ele com você, né? Manter a relação comercial. Isso aí não resta dúvida. Agora, a gente nunca pode perder de vista o quê? Primeiro, nós estamos numa nova era tributária. A gente vai começar a perceber agora que, e já era antes, mas só que agora será mais agravante, que a gente vai precisar de revisão da maioria dos passos que a gente vai tomar, nós vamos precisar revisitar contratos. Não tem como. Por exemplo, vou só fazer uma analogia aqui rapidamente. Com essa exigência recente da tributação de lucros e dividendos, houve uma corrida para registro da ABA. Só que nós já tínhamos informado que você poderia levantar um balanço intermediário de janeiro até novembro. Só que para levantar balanço intermediário, eu tenho que ter uma cláusula no contrato social da empresa. Eu não posso levantar balanço intermediário se não está previsto lá no contrato. Que, inclusive, teve até profissionais que falaram que não podia levantar um balanço de janeiro até novembro. Sendo que no próprio CPC, que é uma normativa da própria profissão dele, já determina que pode sim ser levantado balanço intermediário. Então, assim, algumas situações que a gente vai fazer de agora para frente, vai precisar revisitar contrato e no que tange a reforma tributária, nem se fala. E para vários segmentos econômicos. Você vai ter que revisitar contrato até para ter cláusula de repasse do tributo. Então, assim, nessa nova era tributária que nós estamos passando agora, vai precisar revisitar contrato. Agora, quanto à orientação, que já está ali no escopo ali do cotidiano de uma assessoria empresarial, de uma assessoria contábil, sem sombra de dúvida, não precisa estar escrito. Só cuidado com alguns avanços, porque pode vir um dano ali que não é esperado. Leandro, eu gostaria de perguntar para ti o seguinte. Vamos supor que o profissional contábil lance a nota fiscal
sem o IBC e o CBS. Isso pode respingar nele, juridicamente, que ele não informou para o cliente? Não, veja bem, presidente, na realidade da reforma tributária, primeiro, a gente tem que partir do princípio que a nota é emitida lá no estabelecimento, certo? A nota vai ser emitida lá, sempre foi lá no estabelecimento, certo? O estabelecimento pode terceirizar? É possível, pode terceirizar para outra empresa que desenvolve uma atividade econômica de serviço combinado de escritório, serviço de apoio administrativo, fazer sem problema nenhum. Pode, mas vamos para o comum, vamos trabalhar no que é comum. A nota é emitida lá na empresa. O que acontece? Para chegar nessa situação, primeiro que na realidade da reforma tributária, quando a empresa emite a nota fiscal eletrônica, ela vai automaticamente para a plataforma de apuração assistiva. Automaticamente ela vai para lá. Para ele fazer para chegar nesse ponto, ele teria que, vamos supor, teria que ter uma emissão de uma nota com uma finalidade diferente, que as empresas não estão acostumadas agora. E, de repente, a assessoria contábil faltou com essa informação para a empresa, certo? Aí seria uma situação em que pode haver imputação de responsabilidade para a assessoria contábil. Mas só que aí passa a ter uma série de atenuantes que deve ser verificado antes disso acontecer. A empresa recebeu o treinamento, a reforma tributária ao longo do tempo. Entendeu? Certo? Então, assim, não é imputar a responsabilidade do profissional. Assim, não é assim. Tem situações que é um erro material, que isso é defensável, sem problema nenhum. Mas, assim, a nota é emitida na empresa. A nota não é emitida na assessoria contábil, ela é emitida na empresa. Aí, a empresa, ela recebeu o treinamento sobre a reforma tributária, o departamento de compra delas, o departamento de venda, ou, vamos supor, ela é uma empresa familiar, uma empresa de pequeno porte. Não, então, quem emite nota lá dentro é o próprio sócio, é a esposa dele. Ela recebeu o treinamento de reforma tributária e não necessariamente a assessoria contábil é obrigada a fornecer treinamento e ir lá e treinar. Não é obrigada a fazer isso. Mas a empresa, ela procurou estruturar os colaboradores dela. Não, Leno, uma empresa pequenininha, tá bom. O sócio que emite nota. Tá bom, ele recebeu o treinamento? Ou, aí tá, a assessoria contábil, ela promoveu treinamento sobre a reforma tributária para os clientes dela? Não que ela seja obrigada, ela não é obrigada. Mas ela promoveu? Se promoveu, ótimo. Por quê? A gente tem que pensar que a nota é emitida lá. A nota não é emitida na assessoria contábil. Mas, ao mesmo tempo, a assessoria não tem a obrigação de promover treinamento. A empresa que deve adquirir treinamento sobre a reforma tributária. Luzanira, fala. Luzanira. Levanta a mão, Luzanira. Pode falar. Eu tenho uma dúvida na emissão de nota fiscal de serviço. Lá não tem as opções de você colocar os códigos de alíquota de CBS e IBS. Só tem a opção de você colocar o código da atividade. Já está obrigatório para a empresa da serviço, a emissão de nota fiscal de serviço, porque não abre os campos nenhum software, nem esse da Prefeitura de Goiânia, nem da Prefeitura aquele software de Anápolis, não abre o campo lá dessa opção. Alguém sabe me falar? Assim, desculpa, o seu nome, não entendi? Luzanira. Luzanira, assim, de acordo com a Lei Complementar 214/25, todas as empresas elas já estão obrigadas, tá, a destacar o artigo 348 da Lei Complementar 214/25 em relação aos fatos geradores aí ocorridos a partir de janeiro de 2006, elas estão obrigadas a destacar IBS e CBS nos documentos fiscais eletrônicos. Só que houve um ato conjunto do Comitê Gestor do IBS da Receita Federal, número 1 de 2025, que flexibilizou o destaque nesses documentos fiscais. Então, o que acontece? Com essa flexibilização, ela ficou até não será aplicada penalidade e será a Receita Federal
ela presumirá que os requisitos foram atendidos até o primeiro dia do 4º mês subsequente à publicação do decreto, certo? Então, veja só, é óbvio que a empresa não pode deixar até lá, que, na verdade, ela já teria que estar começando isso desde outubro de 2025, a destacar o IBS e CBS nos documentos fiscais. Mas, até esse prazo, não haverá aplicação de penalidade, certo? Agora, por exemplo, eu já vi muitas prefeituras que, inclusive, estão destacando IBS e CBS até na nota fiscal de serviço do Simples Nacional, tá? Eu já olhei o documento fiscal, não foi de falar, de me dizer, não. Eu olhei a nota fiscal de serviço. Mas eu falo, essa de Goiânia, o sistema não dá opção, ou dá? Porque eu não achei. Pois é, mas qual que é o sistema que você usa? Aquele é o Contro, da Prefeitura de Goiânia. Tudo bem. Aí você checou em outro software, se está destacando? Eu tenho outro software, aquele lá de nota fiscal Goiânia, um de Anápolis, também não destaca, não abre os campos para você destacar. Então, assim, ó, esses dois, eu não sei se tem alguém que usa esse sistema, esses dois não tem. Me parece que a nota Control, ela publicou uma nota, eu não posso falhar a memória agora, ela publicou uma nota, não sei se, acho que em fevereiro já estaria pronto o destaque do IBS e CBS nas notas, né? Então, me parece que eu posso estar falhando aqui pela memória. Mas assim, não está pronto, viu? Sim, mas está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Mas assim, o que acontece? Nesse caso da nota conta, então vocês têm que colocar no radar e acompanhar isso. O que vocês precisam saber sobre isso é o seguinte: não tem aplicação de penalidade por enquanto, tá? Não tem aplicação até o primeiro dia do 4º mês subsequente da publicação do decreto, não tem penalidade, só que isso não é uma realidade, tá? Eu tive acesso à nota fiscal semana passada mesmo, eu olhei uma nota fiscal de um município, não é Goiânia, é de outro município, e inclusive a empresa era do Simples Nacional, que está dispensada de destacar em 2026, e já tinha um destaque lá nos layouts, tanto de IBS, tanto de CBS. Então, será, assim, será que não é o sistema nacional que ela está usando, não, a prefeitura? Não. Não é? Não, esse caso aí foi um emissor próprio da própria prefeitura. Pois é, Goiânia está atrasado demais, né? Acho que você poderia checar com outros softwares, tá? Com outros softwares também, como é que está o andamento com eles de outros softwares. Porque eu tenho só esses dois, esse da de Goiânia contra e um de nota fiscal Goiânia de Anápolis. Uhum. Algum colega aí tem outro sistema que está destacando? Pode responder? Fala, Vanil. É Luzanira, é isso o nome? Isso. Tá, vamos lá. Em Goiânia, usa o provedor, chamado tecnicamente provedor Nota Control. Nota Control, pelo menos até o que está no site deles, até janeiro, eles usavam o layout da APRASP, que é a Associação Brasileira de Negócios relacionada a municípios. É a Associação dos Municípios, alguma coisa assim. Então, usava esse layout. Lá no site deles diz que a partir de fevereiro, ou 31 de janeiro, eles iriam implantar o layout no padrão nacional, ou seja, nota técnica 04, do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Padrão Nacional. Então, assim, o que é para ser implantado inicialmente para fim de reforma tributária nacionalmente é a nota técnica 04 do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço. Então, todas as prefeituras que usam provedores próprios, que não quiseram habilitar o ambiente nacional de nota fiscal de serviço, o emissor, que querem estrutura própria. Normalmente são prefeituras grandes que querem ter esse controle, não sei para quê. Mas, assim, não convém ao caso. No caso de Goiânia, é a nota control, independente de qual sistema, se você usa o sistema deles ou se você usa um sistema próprio. Porque se for um sistema próprio, você tem que ir no web service da nota control, não é do ambiente nacional, é o da nota control, que, segundo eles, seria uma cópia do ambiente nacional. Do que envia para o ambiente nacional, a mesma coisa enviaria, só que com nota controle. Está no meio do caminho, vamos dizer assim. Então, não está funcionando, você tem que entrar em contato com a nota control, assim. Eu uso sistema próprio e também pago para fim de
vamos dizer assim, um backup, né? Se não estiver funcionando no meu sistema, eu uso da nota control para emitir nota. Vai que dá problema no meu sistema aqui, que é próprio. Eu uso os dois. Então, assim, não vi nenhum dos dois. O meu sistema próprio tem, mas o layout da nota control ainda não está pronto, até onde eu sei. Mas, assim, para você ter certeza, você teria que ver com eles, entrar em contato com eles, com o suporte técnico da nota control e ver. Vocês estão prontos, o layout de vocês, lá da nota técnica número 4, já está implantado em produção. Se eu usar um sistema que já vai conseguir destacar os campos de IBS e CBS, aí você tem que ver. Não está não. Hoje mesmo eu fui lá, tudo parado. Não, mas você tem que ver com eles. Talvez eles já estão desenvolvendo, só não habilitou lá no emissor próprio deles. Então, assim, só a nota control vai conseguir te responder isso. Ou a prefeitura, não sei. Não, então tá jóia. Beleza. Agora, Fernanda, deixa eu te colocar no radar, viu? Viu, Zamir? Fernanda. Oi, boa noite. Não deixa colocar o seu radar, porque por enquanto não tem aplicação de penalidade. Mas, como eu falei, por isso que talvez os softwares, eles estão, vamos dizer assim, atendendo esse prazo de flexibilidade, né? Mas coloca no seu radar. E outra coisa, formaliza a sua orientação para a empresa, tá? Da penalidade por falta da alimentação dos campos dedicados da IBS-CBS, porque quando começar a penalidade, aí o documento que não tiver o destaque, ele já vai ter a penalidade de destaque. Houve algumas alterações, né? Houve algumas alterações trazidas pela Lei Complementar 227/2026, que pode contornar isso, mas sempre é interessante cumprir para não chegar ao ponto de cair alguma coisa lá no ECAC, para depois você tentar resolver, para limpar ali o ECAC, a pendência do ECAC, principalmente se for uma empresa que precisa tirar certidão negativa, um exemplo. Então, não, assim, amanhã já vou olhar isso. Isso, já formaliza a orientação, porque eu entendo que as empresas de software, com base nessa flexibilização da Receita Federal, e é por isso que eu falo, por isso que eu falei na live passada, que o quê? Os atos normativos da Receita Federal, ao mesmo tempo que eles tentam ajudar, eles acabam prejudicando. Insegurança jurídica. Por quê? Se você vai na lei complementar, 214/25, ela não está falando de flexibilização. Você vai lá, continua com a mesma redação. A partir de 1º de janeiro de 2026, continua com a mesma redação. Aí a Receita Federal flexibiliza. Quando ela flexibiliza, o pessoal, não, mas espera aí, eu tenho muito tempo, porque eu vou esperar o 1º dia do 4º mês subsequente do decreto. Então, vou esperar um pouquinho e vou adaptando aqui com calma. Aí, o que acontece? A empresa que não testou documento XML, não testou o documento fiscal eletrônico desde outubro de 2025, o tempo vai passando. Aí eu, não, vai passando, não, porque ainda não tem aplicação de penalidade. O tempo vai passando, não tem aplicação de penalidade. Aí vai passando, vai passando. Quando chega no mês de aplicação de penalidade, nada está pronto, nada está testado, e aí começa o cálculo. Então, assim, formaliza a orientação para o teu cliente, independente se for emissor privado ou se for emissor próprio de quem? Do município. Formaliza a orientação do cliente. Por quê? Porque isso está fora do teu controle. Isso não está no teu controle mais. Certo? Está fora do teu controle. Sim, então. Obrigada, viu? Fernanda. Oi, boa noite. Boa noite. Então, durante aí o debate me surgiu algumas dúvidas. Primeiro, o portal de emissão de nota fiscal de serviço, ele é nacional, né? Eu não posso fazer as emissões direto por lá, sem ter que entrar no portal das prefeituras? Se eu fizer isso, está errado? Não, veja bem, Fernanda. Boa noite, primeiramente. Primeiro, o seguinte, você tem que consultar num portal de monitoramento para saber se o seu município ele aderiu. Leandro, só tem alguém aí com coisa aberta, a gente mal te ouve, tá bagunçando. Alguém está com o microfone aberto aí. Eu vou fechar aqui, eu vou descobrir quem que é e vou fechar. Fernanda, né? Bem, Fernanda, então assim, primeiro passo que eu te oriento a fazer é o seguinte: consulta num portal de monitoramento se o município da empresa que você assessora, ela já aderiu à plataforma nacional.
Se ela não aderiu à plataforma nacional, ela continua com emissor próprio. Se ela não aderiu à plataforma nacional, uma certeza você já tem, você não pode emitir nota lá. Você não pode. Tá. Agora, aí tá. O município, ele continua com o emissor próprio dele, ou ele fez igual o Goiânia, olha, contribuinte goiano aqui do ISS, a partir de outubro de 2025, você tem que contratar uma empresa de software no mercado. Porque a Nota Control, ela não é da prefeitura, a Nota Control é uma empresa privada. Por isso Tá. é que ela é paga mensalmente. Tem gente que confunde. Nota Control não é uma autarquia da prefeitura, não. Ela não é uma extensão da prefeitura de Goiânia, ela é uma empresa privada. Mas o que você tem que ver no seu caso? Qual que é o município do seu cliente? Ele aderiu à plataforma nacional lá? Tem um portal de monitoramento que fala isso. Eu até abri ele aqui na terça passada. Não aderiu. Não aderiu? Tá bom. Ele continua com emissor próprio? Leandro, sim, ele continua com emissor próprio. Então, os municípios que continuarem com emissor próprio, eles se encarregarão de atender os layouts de acordo com as notas técnicas que estabelecem diretrizes para emissão de nota fiscal de serviço. Agora, aproveitando o teu questionamento, eu vou trazer um adendo que também nós já comentamos aqui. Nas notas fiscais de serviço de locação de bens móveis e imóveis, essa não tem jeito. Essa não vai ser autorizada nem emissor próprio, só vai ser autorizada na plataforma nacional. Ela não vai ser autorizada em emissor próprio de prefeitura, não vai. Você vai ter que emitir ela necessariamente lá na plataforma nacional e autorizar ela lá. Então, a empresa ela é obrigada a aderir o software da prefeitura para poder emitir nota de serviço. Não, aí é a realidade do teu município. Qual que é a realidade do teu município? É emissor próprio? Ele continua com emissor próprio? E se ele continuar, vamos pegar a Aparecida de Goiânia. Vamos dar nomes aqui. A Aparecida de Goiânia, ela entendeu por bem continuar com o emissor próprio dela. Ela, por obrigação, vai atender aos layouts das notas técnicas e no que tange a exigência de destaque de BS e todos os outros layouts. Se a realidade do seu município não é essa, e você já checou que ele não aderiu à plataforma nacional, aí só sobrou o programa particular. Adquirir um programa no mercado. Aí o atendimento dos layouts vai ser com quem? Com essa empresa desenvolvedora desse software. Ela que fica responsável por isso. Mas o primeiro passo se eu for diretamente no portal nacional e emitir as notas por lá, sem entrar no portal do município, eu estou infringindo alguma lei? Vou enfrentar algum problema? É como eu te falei. Você primeiro consulta. Teu município, ele aderiu à plataforma nacional? Ele já aderiu? Ele aderiu. Então, você já pode emitir direto lá. Só que aí, eu entrando por lá, eu tenho que aderir ao software lá do sistema da empresa. Aí eles me cobram uma taxa, certo? Tenho limitação. Tantas notas, paga tantos reais, coisa e tal. Não, se você... Se eu for diretamente no portal, eu não tenho que pagar nada. Até porque eu entro lá na prefeitura e a prefeitura vai me levar ao portal que é nacional. Se o teu município ele aderiu à plataforma nacional, você não vai entrar mais nem no seu próprio dele. Você já vai entrar direto na plataforma nacional. Você não vai entrar pelo município para ir para lá. Você já entra na plataforma, já digita lá o site, lá no busca, lá, o endereço, você já entra direto na plataforma. Não tem por que você entrar no emissor da prefeitura. Não tem por que mais você entrar lá. É direto na plataforma. Mas isso só depois que você tiver certeza que teu município aderiu. Por exemplo, Goiânia. Terça-feira passada, eu postei aqui na live. Goiânia não tinha aderido ainda. Então, eu não posso ir lá na plataforma tentar emitir nota de serviço. Entendi. Agora eu entendi. Isso. Obrigada. Adeilson. Oi, Beraldo. Adeilson. Boa noite. Depois. Boa noite, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Depois pergunta qual é o município da Fernanda. Só para a gente saber. Nova Veneza. Nova Veneza, né? Tá. Uhum. Tá bom. Oi, Beraldo, tá me ouvindo? Vamos.
Sobre a questão do destaque do CBS e IBS, eu tenho cliente, por exemplo, que está sediado no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro optou pelo Portal Nacional, e o próprio Portal Nacional não está destacando ainda o IBS e o CBS, tá? Fala, Daí. Me ouviu? Pode falar. Você me ouviu? Eu vi, ué. Você falou que o Rio de Janeiro está para a Zona Nacional. O Rio de Janeiro optou pelo Portal Nacional de Emissão de Nota Fiscal. E o próprio Portal Nacional não está destacando o CBS e o IBS ainda. E o próprio não está destacando. Não. Tá bom. Mas acontece que vai ser obrigado a partir de que é do quarto mês que saiu qual instrução? Fala aí. Assim, presidente, as penalidades, elas não serão aplicadas até o primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação do decreto, tá? Isso está no ato conjunto do Comitê Gestor. O ato conjunto. E Receita Federal. Aí ficar antenado para no dia que for publicado esse ato conjunto, então, 4 meses depois, vai ter penalidade. É isso? Exatamente. Você escutou, Adail? Sim. Então, é isso aí, ó. Então, esse ato conjunto, ele não saiu ainda. Ficar antenado, verificar se esse ato conjunto, no dia que for publicado, você tem 4 meses, certo, para, se você não colocar o IBS, vai ter penalidade, tá bom? Continua, Leandro. Deixa eu só mostrar aqui para a Fernanda. Ó, Fernanda, eu consultei aqui, Nova Veneza aqui, ó. Goiás, Nova Veneza, ó. Está constando para mim que ela aderiu ao emissor nacional. Mas não tem ainda o IBS e IBS. Não, aí ela vai entrar lá, vai emitir, vai ver o que acontece. Essa questão aí, presidente, é operacional. A pessoa tem que entrar na plataforma e ver se está destacando ou não. E já é operacional. A gente está seguindo aqui o que a lei e os atos normativos estão delimitando. Aí ela entra na plataforma nacional e verifica. Entendi. Boa noite. Estão me Obrigada. ouvindo? De nada. Pode falar, Ângela. Eu fiz um Pode falar, treinamento. Ângela. Tá me ouvindo? Tá. Eu fiz um treinamento a semana passada aqui na minha cidade. E aí o instrutor falou da seguinte forma: as empresas optantes do Simples, esse ano de 2026, elas não estão obrigadas ainda a fazer o destaque na nota fiscal. Porém, você já pode, se tiver a opção de colocar e tudo. Quando você está lá na nota fiscal do Portal Nacional, não vai aparecer. Mas o sistema interno deles, no XML deles, eles já estão lá com destaque. Você pode ver isso na, como é que fala? Assistida. Apuração assistida. Na apuração assistida. Aí, na apuração assistida, se você entrar lá, você vai verificar que tem o destaque. Essa foi a informação que eu tive aqui na semana passada. Tranquilo, Ângela. Obrigado, hein? Continua, Leandro. Bem, pessoal, então, só aqui a gente passando aqui para alinhando outras situações de 2026, além dessa que a gente falou do destaque de BS-CBS, das alíquotas, e só um detalhe, viu, pessoal? A gente está observando que vários profissionais estão entendendo que a alíquota do IBS e da CBS é padrão para esse início, 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. E não é essa a realidade, tá, pessoal? Tem que observar, tem que mapear por segmento econômico para saber se o seu segmento econômico ele faz parte de um regime diferenciado ou ele faz parte de um regime específico. Porque em algumas situações, a alíquota a ser destacada no documento fiscal não será 0,1% e 0,9%. Então, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Com relação
a esses destaques, tá? E também fazer a correlação de CST e C-Class Trib com a atividade econômica, porque uma classificação econômica, vamos pensar aqui em prestação de serviço, a gente já até trouxe isso aqui, se você pensar numa atividade de uma empresa que vende certificado digital, naquela classificação econômica, por exemplo, você vai ter ali 3, 4 NBS, diferente para a mesma classificação econômica. E aí é a hora que eu falo que você vai ter que ir lá no objeto do contrato para saber o que a empresa faz de fato, tá? A gente até deu o exemplo aqui, como portais e provedores de conteúdo, por exemplo. Ali pode ser uma empresa que vende certificado digital, ali pode ser uma empresa que armazena dados, tá? Então, ali pode ser uma empresa que é só provedora de conteúdo. Então, você tem que tomar cuidado, porque para cada situação dessa, tem um NBS que você tem que selecionar corretamente aonde? Na hora de emitir o documento fiscal eletrônico, a nota fiscal de serviço. Então, só fazendo esse reforço. Outra situação, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado, também em 2026. A gente já falou do cumprimento de obrigação acessória, falou do destaque das alíquotas. Outra situação também para início de 2026, redutor do imposto de renda de pessoa física. A gente já também falou bastante aqui, tanto para o redutor para pessoas físicas que recebem rendimentos tributáveis até 5 mil, tá? Que vai utilizar o desconto lá da tabela progressiva até zerar, e de 5.001 centavos a 7.350. Você aplica, se você tem um outro redutor, aplica um coeficiente para reduzir o valor do imposto de renda de pessoa física. Tá? Outro detalhe muito importante que tem que estar no radar da gente, já até conversamos agora, o primeiro tema, o primeiro debate, retenção de 10% sobre lucros e dividendos, com valores superiores a 50 mil. Tá? Aqui, pessoal, eu chamo a atenção do seguinte, essa semana a gente passou por uma consultoria e prestou uma consultoria e verificou o seguinte, aqui eu vou ter que tomar cuidado para controlar o que eu estou distribuindo, que é referente a resultado apurado de 2025, certo? E o que eu estou antecipando, que é fato gerador novo, a partir de 2026. Então, tem que tomar cuidado com esse controle para não misturar. O lucro, que é de resultado apurado até dezembro de 2025, que ali passou por todas aquelas exigências, verificar se atendeu e foi deliberado, aprovado, registrado em ata na junta, e aí eu não posso confundir isso com um fato novo. A partir de janeiro de 2026, não tem ata, não tem deliberação, não. Antecipou e foi superior a 50 mil, vai tributar, vai reter os 10%. Tá? Então, temos que ter o controle aí do que é resultado do passado, até 31 de dezembro de 2025, com o que eu estou antecipando de fato gerador novo, para não virar ali uma falta de controle nessa distribuição. Outra coisa, imposto de renda de pessoa física mínimo, de 10%. Tomar cuidado para não confundir com a retenção de 10%. Aqui é sobre o total de rendimentos no ano. Tá? Então, não confundir com a retenção de 10%. Obviamente, tem algumas exclusões aqui também que a gente já falou bastante. Ganho de capital, exceto de ações em bolsa de valores e mercado. Rendimento de aposentadoria, não vem aqui. Né? Doação, herança, adiantamento a legítimo, tá? De herança. Então, tem algumas situações aqui que não entram na base. Mas fora, e alguns outros que a gente não citou aqui. Tem uma lista lá na 15.270, na Lei 15.270 de 2025. Outro detalhe muito importante também para a gente colocar, multa por entrega multa por atraso na entrega da DEFIS, certo? Então, até 31 de dezembro de 2025, não havia multa para DEFIS. Agora vai ter multa, tá? Então, muito cuidado. Se eu não entregar até 31 de março de 2026, referente ao calendário de 2025, entregue até lá, não tem multa. Então, cuidado, a partir de 1º de abril de 2026, já começa o termo inicial da multa. PG das D. Leandro, sim. 2 minutinhos aqui. Ó. Essa apresentação do DEFIS, declaração, essa apresentação,
E se a pessoa chuta essa DEFIS, ele pode ter penalidade futura? Tem penalidade, tem uma penalidade lá. Eu vejo muita DEFIS chutada, viu? Sim, tem penalidade lá para cada grupo de 10 informações incorretas. Então, cuidado, pessoal, que estão chutando a DEFIS, certo? Então, para cada grupo de 10, tem a penalidade aplicada, certo? De quanto, aí? Salvo engano, acho que R$100 para cada grupo de 10 informações corretas. Se for uma, está no grupo de 10, né? A cada grupo de 10, a cada 10 informações, cada grupo de 10 informações. Não vai errar 10 vezes, não. Era muito pouca coisa. Uhum. Mas se errar 10 vezes, está danado. Se eu perder o prazo agora, se eu entregar em 1º de abril de 2026, o termo inicial da multa já começa a contar, a partir de 1º de abril de 2026. E a multa mínima, R$200. A mesma coisa o PGDASD. O PGDASD, antigamente, o termo inicial da multa só começava a contar a partir do 1º dia do 4º mês do ano subsequente. Agora não. Agora já é a partir do dia seguinte à data da entrega. Então, por exemplo, o Simples Nacional ele vence, em regra, né, todo dia 20. Se 20 não cai ali sábado, domingo ou feriado, é dia 20. Comumente é dia 20. Então, se eu entregar dia 21, o termo inicial da multa já começa a contar dia 21. Tá? E a multa mínima aqui é R$50. Outro detalhe que a gente tem que se ater também, para início agora de 2026. Já debatemos bastante, já desmiuçamos aqui bastante aqui. Acréscimo de 10% nos percentuais do lucro presumido. Lembrando que imposto de renda para o imposto de renda de pessoa jurídica já é no primeiro trimestre de 2026. Para a contribuição social sobre o lucro líquido, já é a partir do segundo trimestre de 2026. Aí aquele total de 5 milhões já passa para, salvo engano, 3.750.000. E aí você vai pegar, em vez de você dividir por 5 milhões por 4 trimestres, você vai pegar 5 milhões e vai dividir por 3 trimestres. Tá? Aí, pessoal, tem mais aqui, mas eu acredito que não vai dar tempo da gente falar. Tem mais outros, tem várias outras situações que então fica para a próxima. Então, essa daqui, ó, essa multa do PGDAS, é claro que ele vai pagar os R$50 e mais a multa, certo, por atraso, certo, que ele entregou, né? A novidade... Mas a multa pelo imposto que ele deixou de entregar, né? Ele pagou. Porque isso aqui é pelo vencimento do PGDAS, né? Exatamente. Na verdade, presidente, aqui é o seguinte, aqui qual vai ser o maior risco? De empresa inativa. Na nossa avaliação, que é o quê? Às vezes a inativa, como antes, o termo inicial da multa era a partir do 1º dia do 4º mês subsequente, então você podia transmitir ali até o final do ano. Agora não. Porque é o seguinte, a empresa que está ativa, você vai ter que apurar o vencimento, no vencimento do imposto, do pagamento do imposto. Não tem jeito de você deixar de apresentar o PGDASD, não tem jeito, porque você vai ter que, ainda que teu software comunique com a plataforma do Simples, vai passar no prazo, vai atender o prazo. Eu vejo que o problema aqui maior é o quê? Empresas inativas, ou, de repente, uma empresa que não estava sendo assessorada, um CNPJ aí que ficou ao léu aí, sem ser assessorado. Aí sim, aí nesses casos, mas o que eu vejo aqui que pode implicar nas empresas inativas. Agora, a maior novidade era o quê? A maior novidade aqui é o quê? O DEFIS, porque o DEFIS não tinha multa. O máximo que acontecia era ela travar a apuração daquele período, salvo engano, de março, né? Muita gente aposentada. Isso. Então, a novidade aqui é a DEFIS. Tá. Antônio Eudes, fala. Pode sair, Leandro. Aí fica para a próxima, viu, Leandro? Tá bom? Leandro, muito obrigado, Leandro. É porque o Leandro falou aí na multa mínima. O Leandro falou aí na multa mínima de R$50. Aí é o seguinte, tem que sempre colocar em observação o seguinte: R$50 é o mínimo da multa, porque na verdade ela é 1% sobre o valor do imposto devido do mês, vezes o tanto o de meses de atraso. Agora é o mínimo R$50. Você entregou um PGDAS lá em atraso de R$100, então a multa mínima vai ser R$50.
Mas se você entrega um PGDAS lá que dá aí 5 mil, 10 mil, então é 1% sobre o valor, vezes a quantidade de meses em atraso. Então, R$50 é o bate do mínimo, né? É o início. É o início. Leandro, igual você falou a questão aí das empresas inativas, vou fazer até um comentário aqui, o que aconteceu com uma empresa. Eu suspendi o CNPJ de uma empresa, comandei no CNPJ, então comunicou para a Receita, a paralisação da atividade, que ela pode paralisar por até 5 anos, né? No final dos 5 anos, você tem que ou baixar ou reativar a empresa. Então é o seguinte, eu suspendi uma empresa junto à Receita Federal, então suspendeu no município, estava sendo consultado, a empresa estava suspensa, paralisada por paralisação da atividade, comunicação de paralisação da atividade temporária. Aqui tem até um evento lá no DBE que a gente faz e transmite com o CNPJ, né, pelo certificado digital ou da empresa ou por procuração. A empresa ficou 1 ano e meio suspensa. Aí o cliente falou, eu quero reativar minha empresa. Eu reativei, ela reabriu como devedora do PGDAS do primeiro mês que paralisou até o dia que eu reativei. Eu fiquei encabulado, porque não era para ter feito isso. De acordo com a legislação, você paralisou a obrigação acessória, né? E aí tive que refazer, comandar o PGDAS negativo do período todo, para a empresa se tornar apta, e pagou a multa de R$50 na época, todinho. Bem, pessoal, então ficou o fim aí, o Leandro vai dar continuidade, se Deus quiser, na semana que vem, e traga mais gente. Hoje tinha 73 pessoas, certo? E eu agradeço aos 73 que estão presentes e agradeço aos 56 que até agora estão presentes, certo? E muito obrigado a todos. E a gente só pode evoluir, certo? Só pode, essa reforma tributária só pode fazer isso se a gente estiver conversando com o outro, certo? Se não estiver conversando, meu filho, então você vai ter que largar a profissão ou vai para o brejo mesmo, certo? Então, infelizmente, da agora para frente, vai ter que estudar mesmo, tá? E muito obrigado a todos e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau. Boa noite a todos.